Muito bem, pessoal. A próxima demonstração que eu quero fazer não é bem relacionado a estatísticas propriamente dito, porque é uma funcionalidade diferente do que a gente está vendo até agora, que é uma estatística, a gente consegue ler lá na sys.stats, usando o DBCC Show Statistics e por aí vai. O que a gente vai visualizar agora é uma funcionalidade que existe desde o SQL Server 2005, que chama Date Correlation Optimization, e que é pouco explorada e pouca gente até conhece para que serve. Então é uma propriedade que tem lá no seu banco, por exemplo, se você clicar lá com o botão do lado direito em Properties, lá em Options, tem uma propriedade chamada Date Correlation Optimization, que ela vem por padrão desabilitada. E qual que é a ideia? Eu disse que ela não é bem uma estatística, mas a ideia é ajudar o otimizador de consultas a fazer uma estimativa um pouco mais precisa. Então, é, como o nome diz, Date Correlation, é, todo o conceito se baseia em identificar uma correlação ou uma relação entre duas datas, ou uma data com outro campo, né? Entre duas datas. É, como assim, Fabiano? Um exemplo que eu gosto de citar sempre quando eu vou falar sobre isso é um caso simples do nosso cotidiano. Digamos que você vai fazer compra num site de e-commerce aí, por exemplo, Submarino. E aí você compra um produto, sei lá, uma televisão, um livro e um DVD. É bem provável que você receba o livro e o DVD antes do que a televisão. Então, os produtos serão entregues é, em datas diferentes. Digamos que você tenha lá uma modelagem, né, um banco em que você quer armazenar a data que um determinado produto, que um item, né, foi entregue. Então a gente teria um modelo mais ou menos uma tabela de pedidos, e aí eu teria lá a data do pedido e uma tabela de itens de pedido, onde a gente teria então nessa tabela a coluna data de entrega deste item. A gente consegue perceber facilmente que a data de entrega tem uma relação muito forte com a data do pedido. Então, por exemplo, a data de entrega eu já sei que nunca vai ser antes da data do pedido. Então, esse tipo de informação a gente consegue obter fácil. E possivelmente, né, a data de entrega dos itens serão próximas à data de entrega do pedido. Então, existe uma relação entre as duas colunas. É exatamente esse tipo de relação que o SQL Server tenta identificar e o Date Correlation Optimization, identificando isso, consegue ajudar o SQL a fazer uma estimativa um pouco mais precisa das consultas que são realizadas nessas tabelas que contêm as datas. Existem alguns pré-requisitos e aí eu recomendo que você dê uma olhada no help do SQL sobre essa funcionalidade para mais detalhes em relação aos pré-requisitos para que essa funcionalidade funcione. E vamos lá, quero fazer uma demonstração desse mesmo cenário que eu acabei de mencionar para vocês agora. Então a ideia é, eu vou criar uma tabela chamada pedidos e uma tabela chamada item de pedido. Na tabela de pedido eu tenho uma coluna data de pedido. E aí o primeiro pré-requisito é que uma das tabelas, o índice cluster tem que ser na data, o que não é um problema tão grande no caso da tabela de pedido, porque como a minha data é uma coluna ascendente, não tem fragmentação, uma coluna pequena e tal, até o pessoal que gosta de definir em tabela de pedido a data de pedido como o índice cluster. Então, sem novidade, eu defini minha primary key aqui como não cluster e depois eu criei o cluster como data de pedido. E aí, na tabela item de pedido, eu tenho a coluna data de entrega. Então, outro pré-requisito é que essa coluna não pode aceitar valores nulos, que também não é um problema tão grave, né? Eu posso deixar, sei lá, um valor fixo e depois atualizar e por aí vai.
E, e outro pré-requisito é que eu preciso ter uma foreign key entre as duas tabelas, o que também não é nada muito fora do comum, né? Já é normal a gente ter primary key entre as nossas tabelas que fazem relacionamento uma com a outra. Nesse caso, item de pedido com pedido. Muito bem. Então vamos lá, eu vou criar essas duas tabelas, vou inserir algumas linhas nelas, tá? Então vamos rodar esse script. Esse script deve demorar alguns segundos, não muito, né? Vamos deixar ele rodando. E aí logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um select para poder visualizar um pedido de exemplo, né? Para a gente pegar, só para ter uma ideia de como que está distribuído os dados. Então eu tenho aqui, ó, um pedido feito no dia 27/11, e aí logo em seguida, tá vendo, eu tenho os itens e a data de entrega desses itens. Então reparem que teve um item aqui, inclusive, que ele entregou praticamente no mesmo dia, outro demorou um pouco mais e por aí vai, né? Mas são todas datas próximas, né? Muito bem. E aí, suponha que eu tenha uma consulta desse tipo. Eu quero um select trazendo os dados das duas tabelas de todos os pedidos efetuados entre dia 14/10 e 15/10. Uma consulta simples, né? Eu quero, baseado num range aqui de datas, eu quero todas as informações dos pedidos e dos itens. Eu vou rodar essa consulta e eu vou ligar a execução do plano de execução atual, né, a exibição do plano de execução atual, e a estatística saiu para a gente ver quantas leituras foram feitas e para a gente ver o plano. Então vamos lá, vamos rodar essa consulta. Então lembrando, o meu índice cluster é com base na coluna data pedido, né? Então vamos ver aqui com o meu plano. Conforme eu imaginava, o que o SQL fez? O SQL fez um seek usando esse filtro, né, pelo meu índice cluster. Então tá lá o meu seek predicate, né, usando do dia 14 até o dia 15. E aí, para cada linha retornada aqui, ele vai fazer no loop aqui, ele vai fazer um outro seek, né, usando a chave primária, né, o ID pedido, que é a coluna que faz relacionamento entre as tabelas, para poder achar quais os itens desse determinado pedido. Tá certo? Agora, muito bem. Vamos ver então o número de leituras, né, que foram executados. Olha só que eu fiz 12 leituras lógicas na tabela pedidos e eu fiz 3.000 leituras lógicas na tabela item pedidos. E eu executei, né, um scan nessa tabela 931 vezes. Então vamos só ver quantas linhas vieram aqui, ó. Eu retornei 931 linhas para esse loop. Então, para cada vez que eu bati aqui, eu fiz um TUM, eu fiz um scan, ou seja, eu fiz, não, na verdade não foi um scan, né, mas eu fiz um seek nessa outra tabela, né, na tabela item de pedido, que é exatamente o que a gente está vendo no Statistics.io. Tem uma outra particularidade interessante que, reparem que o maior custo de longe desse plano é exatamente na leitura da tabela item pedidos. Tem um custo aí de 99% de todo o plano. Aí te pergunto, o que fazer para otimizar essa consulta? Bom, eu sabendo que as datas são próximas, eu poderia fazer o seguinte, incluir um end item pedido ponto data de entrega between a data começo vai ser a mesma, né? E eu posso colocar essa data aqui, vamos dar até um convert para date time, somando, sei lá, 60 dias, vai. E aí o que o SQL ia fazer? Bom, aí eu posso criar um índice por data de entrega, include alguma coluna que esteja utilizando aqui, e aí a gente teria mais um filtro que eu posso muito bem aplicar. Todo mundo entendeu isso?
né? Digamos que o máximo de dias que eu tenho é 60. Beleza, você pode colocar o mais 60 aqui e fechou. Agora, se tiver algum item que for entregue com mais de 60 dias, você vai estar eliminando desconsiderando esse item. E aí é perigoso, né? Então, o ideal seria que isso aqui fosse dinâmico. Você pode até criar um controle para isso, né? Mas o SQL já faz isso. Vamos lá, vou habilitar o Correlation Optimization. Eu vou só ligar essa propriedade no banco. Feito. E eu vou rodar a mesma consulta. Ok? Não mexer em nada, é a mesma consulta. E agora vamos ver o plano. O plano já está diferente, não tem loop join. E aí, reparem que agora ele está acessando o índice por data de entrega na tabela item pedido. E o custo diminuiu bastante. Como que ele está acessando o índice por data de entrega, sendo que eu fiz o filtro só por data de pedido? Vamos parar o mouse lá para a gente ver o que aconteceu? Ele aplicou um seek predicate na coluna data de entrega, passando aqui 10/10/2012 até 9/12/2012. Ora, onde é que ele arrumou 10/10 até 9/12? Pois é, internamente o SQL criou todo um mecanismo, controle, uma inteligência para poder chegar nessa informação dinamicamente. Então, ainda que você não passe um filtro para a data de entrega, como você está usando uma coluna que tem relação com data de entrega, ele consegue usar essa inteligência para poder fazer um filtro. E aí o resultado foi que agora, ao invés de fazer os 3.000 lá, se eu não me engano, né, a gente fez só 681 leituras de páginas, ou 687 leituras de páginas na tabela item pedidos. Só um scan count. Isso foi muito bom, né? Vocês podem concordar comigo que foi muito mais eficiente. Agora, vamos entender um pouco melhor isso. E é importante entender o conceito, porque você pode aplicar esse conceito com outras colunas que fazem relação uma com a outra, não só com colunas de data, por exemplo. Digamos que você tem um cenário que são números, mas que tem relação um número com o outro e por aí vai. Então é importante entender o conceito. Toda a ideia é baseada numa view indexada que ele cria internamente. Ah, Fabiano, quer dizer que internamente o SQL gerou uma view indexada? Gerou. E aí, se a gente consultar lá na sys.views, where isDateCorrelationView igual a 1, a gente vai ver que ele gerou uma view internamente, sozinho, com um código. Que código é esse? Vamos tentar dar um select na view? Se a gente tentar dar um select na view, eu copiei lá e colei aqui, né? A gente recebe uma mensagem falando, você não consegue selecionar a view porque essa view é um objeto auto-dropped. Ok, eu não consigo selecionar a view, mas eu consigo visualizar o código da view. Então, se eu der um sp-help text nesse código, eu sei o que a view está fazendo, tá? Então, é esse o código. Eu formatei ele aqui para ficar mais fácil. E aí, o que eu fiz? Esse é o código. Eu criei a minha própria view, só para a gente conseguir dar o select, né? Então, vamos lá. Eu poderia dar o select só nisso daqui, mas eu criei a view do mesmo jeito. Então, feito. É isso aqui que o SQL fez. O que é isso? Para que ele usou essas colunas, né? E o que esses dateDiff aqui, dividido por 30? Vamos lá, vamos entender isso melhor, esse conceito. Vamos supor uma consulta um pouco mais simples, que faz um filtro lá, um select asterisco mesmo, e um filtro data pedido igual a alguma coisa. Tá? Vamos dar uma olhada no plano de execução dessa consulta. Reparem que o SQL está fazendo o join usando a APK, né? Então está fazendo provavelmente um seek predicate por pedido ID, porém ele aplicou mais um filtro, que é o predicate, o que nos interessa nesse momento, né? Tá lá, ó. Eu passei um filtro, se não me engano, 15/10, e ele incluiu mais um filtro
quando foi buscar os dados na tabela de item pedido, falando que, olha, faça também um filtro em que a data de entrega for maior ou igual a 10/10 e menor que 9/12. Aonde que ele arrumou essas informações, esses valores? Lá na view, o SQL consultou ela da seguinte forma. Ele pegou qual que é a diferença de dias entre 1900, então aqui, date diff, qual é a diferença de dias entre 1900 até o filtro que você passou. Então, como eu passei 15/10/2012, ele põe 15/10/2012 aqui. E divide isso por 30, ou seja, para ter uma diferença não só em dias, mas mais ou menos em meses. Ok? Então, dividindo por 30, eu teria, para chegar em 2012, 15/10/2012, a partir de 1900, falta 1.373 meses, aproximadamente. Ok? E aí, com essa informação de 1.373 meses, ele procura na view, na coluna parent pid aqui, por esse 1.373 meses. E aí, o que ele me retornou? Ele me retornou o seguinte, que entre 1.373 meses e 1.374 meses, eu tenho 23.865 linhas, 23.865 linhas. Por que ele sabe disso? Porque aqui, ó, na view, vamos dar uma olhada no código. Ele fez o join entre as duas tabelas. E o que ele fez? Ele aplicou a regra inversa do que a gente fez, ó. Com base na coluna data pedido, quantos dias eu preciso para ir de 1900 até nessa coluna? Tantos dias. Divide por 30 e guarda essa informação. Então ele aplicou isso tanto para a coluna data pedido, que ele chamou aqui de parent pid, como para a coluna data entrega, que eu chamei aqui de child pid. Então, tendo essa média de distribuição de quantas linhas eu tenho entre um intervalo de data de pedido e data de entrega, e aí aqui a quantidade de linhas, eu consigo consultar essa view para poder saber a média, a distribuição, né? Como aqui ele fez um relacionamento entre as duas colunas, entre as duas tabelas, eu consigo com garantia prever, com base em uma média aí de um mês, qual é o intervalo que eu posso usar. Então, pegando esse valor 1373 e 1374, o que eu faço? Basta aplicar a regra inversa, né? Então, com o valor 1373 e 1374, eu faço o quê? A partir de 1/1 de 1900, aplique mais tantos meses vezes 30 para 100 dias. Então, ou seja, traduzindo aqui, ó, a partir de 1901, 1/1 de 1901, some tantos dias. Eu teria, então, uma data de 10/10/2012. E aí, a partir de 1034, que era a data de entrega, né? Que era a data máxima de entrega que a gente tinha. Então, 1374 mais 1, e aí aqui esse mais 1 é fixo, é interno do SQL, tá? Imagino que seja uma garantia de alguma quebra, mas na teoria você não precisa desse mais 1, mas é o mais 1 que o SQL ele usa internamente, esse mais 1, tá bom? Vezes 30, a gente teria o que? A data máxima possível de data de entrega. Então, para esse range que eu pesquisei de 15/12, foi isso, 15/10, eu tenho como consultar uma view que me retorna qual é o range médio de distribuição dos dados. É como se fosse uma estatística, ele está indo lá consultar uma informação para poder ajudar na estimativa do plano, né? Para poder até ajudar no filtro do plano, não só na estimativa. Então, só confirmando, 9/12 e 10/10, né? Vamos ver se é isso mesmo que ele aplicou. Aplicou aqui como filtro
9 do 12 e 10 do 10. Perfeito. Muito bem. É um pouco confuso mesmo, pessoal, mas assim, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês trabalhem com esses scripts. Eu já escrevi bastante sobre isso, tem um artigo meu no Simple Talk bem detalhado, falando disso que eu acabei de falar para vocês, então se tiver dúvida, e como sempre, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para postar a dúvida aqui nos comentários do vídeo, no próprio Vimeo, e se possível a gente vai responder, e se eu não souber a resposta, eu com certeza conheço alguém que saiba. Então, vamos lá, vamos para a próxima demonstração.